carneiro e o ofereceu como oferta queimada no lugar do seu filho. Abraão chamou o lugar de Adonai Jireh. Adonai vê, Adonai proverá. Como se disse nesse dia, na montanha Adonai é visto. Somente até aí. Em algumas traduções, diz assim: chamou Abraão aquele lugar de o Senhor proverá. De onde diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Eu pedi que vocês gravassem. Eu sei que muitas vezes durante a leitura vocês param, mas acabam não gravando. Mas eu pedi que vocês gravassem algumas coisas, tais como o jovem ou os jovens, o menino ou o moço. E eu quero trazer aqui, antes de continuarmos com a leitura, com a explanação da palavra, eu quero trazer aqui para vocês algo que estudiosos apontam, que Isaac já não era mais menino na ocasião que ele foi levado pelo seu pai para ser oferecido em holocausto. Vários motivos, várias pesquisas apontam que Isaac já era moço, que Isaac deveria ter entre 20 e 30 anos. Então já não era mais um menino. Entre 18 e 30 anos. Então já não era mais um menino. E há linhas de pesquisa que dizem que ele deveria ter 25 anos de idade. Então imagina você, um jovem de 25 anos, permitir ser amarrado para ser ali sacrificado e queimado. É claro que para que isso acontecesse, se de fato Isaac tivesse essa idade entre 18 e 30 anos, é claro que deveria ali haver um ato de confiança, um ato de fé, porque senão Isaac não ia permitir que o seu pai lhe amarrasse. Durante o texto nós identificamos também que Abraão coloca a madeira que ia ser queimada sobre o ombro de Isaac. Então isso também me leva a crer que Isaac não era mais menino. Então o menino não ia carregar a madeira o suficiente para queimar uma pessoa, não era graveto. E ele sobe. Mas o que eu quero trazer hoje não é esse contexto que você já sabe, de que o cordeiro foi apresentado no momento do sacrifício. Eu quero trazer para você algo que está relacionado muito à confiança e à obediência. Porque se a gente for parar para olhar esse texto fala muito mais de obediência do que qualquer outra coisa. Porque imagina você, Deus chega para Abraão, chama e diz assim: Abraão, a situação é essa, você vai ofertar o seu filho no monte que eu vou lhe indicar, e ponto. A Bíblia não fala em momento algum que Abraão tentou negociar, a Bíblia não fala que Abraão tentou mudar a vontade de Deus. A Bíblia diz que Abraão cumpriu com aquilo que Deus determinou. Então nós estamos falando de uma linha de obediência. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesta noite, de que obedecer é uma das chaves que pode trazer bênçãos para as nossas vidas. Assim como confiar, que nós vamos também discutir um pouquinho sobre isso. Confiar, uma coisa é obedecer, outra coisa é confiar. Eu posso obedecer, mas eu posso não confiar, eu posso duvidar, mesmo obedecendo. Será? Será? Então, o primeiro passo, Abraão recebe uma determinação do Senhor e ele cumpre. Abraão pega ali, separa um animal, pega ali 2 dos seus servos, vai com ele e está indo no caminho para fazer aquilo que Deus determinou, e ponto. É obediência. Mas junto com a obediência
caminhou com ele a confiança, porque ele diz assim: tá, Deus mandou, eu vou fazer. Mas no fundo, eu não duvido, mas eu creio que Deus vai mudar esse cenário. Tanto que a outra palavra que eu disse para vocês, gravem isso aí, foi a que ele disse para os seus moços, para os seus jovens: fiquem aí, cuidem do jumento, fiquem aqui, que eu e o moço, na tradução de alguns aí, ou eu e o menino, é óbvio que você, mas ele aí agora está dizendo que é menino. Tá bom, Abraão tinha quantos anos? Sempre lá vai fumaça, então para ele qualquer um é menino. E era o menino, o filho dele. Mas tem traduções aí que diz o moço ou o jovem. Então ele chama ali os outros, né, moços que estavam ali, que eram os seus servos, e diz: fiquem aqui, fiquem aí com o jumento, que eu e o menino, ou eu e o moço, nós vamos adorar e retornaremos para vós. Isso é uma chave, é confiança. Abraão, ele está dizendo: nós vamos, não vou sacrificar, eu vou adorar. Talvez em alguma Bíblia tenha aí a tradução dizendo que vai sacrificar, mas ele está dizendo: eu vou adorar juntamente com este jovem, e nós retornaremos para vocês. Então ele tinha ali a confiança de que se ele obedecesse a Deus da maneira que Deus determinou que ele fizesse, ele ia voltar com o menino. Então o primeiro passo que nós devemos parar e pensar é se nós de fato estamos obedecendo a Deus. Talvez Deus até, sabe, lá no verso 1, nós começamos dizendo que Deus provou a Abraão. Deus resolve provar a Abraão. Agora eu pergunto para vocês, não vou responder agora, mas conjecturem. O que é que de fato Deus esperava através desta prova? Vai ver ao longo da explanação. Então é a pergunta, o tópico 1 é uma pergunta que eu faço para vocês: o que é que de fato Deus esperava provando Abraão? Porque, veja, Deus já era um Deus de promessa na vida de Abraão. Deus já tinha prometido algumas coisas para Abraão e já estava cumprindo, e Abraão estava sendo obediente. Sai da tua terra, né? Eu vou fazer com que você prospere. Abraão já estava cumprindo tudo isso. Havia necessidade de Abraão ser provado? Para que prova maior de Abraão dizer assim: como é que é, Senhor? Sair da minha terra? Você vai sair, vai largar sua parentela, vai largar todo mundo aí, vai largar tudo que você tem e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, você nem sabe se vai ser bom ou se não vai. Ainda assim Abraão cumpriu, atendeu. E Abraão vinha cumprindo e atendendo tudo. E aí quando chega o filho da promessa, porque Isaac era o filho da promessa, porque Deus disse assim: através de você eu vou gerar nações. Então Isaac era uma promessa de Deus na vida de Abraão. Tinha que nascer Isaac. Aí você vai lá, você tem a promessa, você tem a bênção que Deus lhe dá, e Deus lá na frente ele resolve que agora provar Abraão. Tem coisas que a gente não precisa entender, a gente só precisa cumprir e aceitar. E isso foi algo que Abraão fez. Esse foi o filho da promessa, o Senhor me deu, o Senhor já me provou várias outras vezes, é mais uma vez que o Senhor vai me provar, tudo bem. O que é para fazer? Para sacrificar? Eu vou sacrificar. E ele sai. E Deus poderia, a partir do primeiro passo de Abraão, já dizer: basta, Abraão, eu já entendi que você está disposto a fazer isso. Porque é óbvio que ele chama Abraão, diz: pegue seu filho, você vai sacrificar ele, eu vou
levar você para um lugar e lá você vai sacrificar. E no momento que Abraão pega, prepara tudo e sai logo cedo pela manhã, com o objetivo de sacrificar o menino, já era o bastante para Deus dizer: basta, entendi que você está disposto a fazer isso, acabou. Então, a gente precisa entender que muitas vezes o mover de Deus não é logo no começo da jornada ou da caminhada, mas é lá no topo. Às vezes a gente está querendo o mover de Deus cá no raso, ele está dizendo: não, não é no raso, é no profundo. Ou a gente está querendo no pé da montanha, ele está dizendo: você precisa escalar. Ah, mas é alto, mas é frio, mas tem dificuldade, mas tem fé. Você precisa escalar. E foi o que aconteceu. Ele já tinha provas de que Abraão estava disposto a matar o menino e sacrificar. Mas, no entanto, Deus permitiu que ele caminhasse 3 dias. Imagina a cabeça de Abraão se fosse igual à minha. Abraão, com certeza, estava pensando diferente do que eu penso. Ou nós normais, né, com a fé ainda tão pequenininha, 3 dias caminhando, sabendo que a ordenança de Deus é: mate o menino, sacrifique o menino. Então não bastava dizer: mate o menino, poderia dizer: mate aí agora. E quando ele pegasse ali o cutelo e tal, Deus dissesse: para, não, vai ser 3 dias de caminhada. E quando você chegar no Moriá, daí é que eu vou te revelar o monte que você vai subir para ofertar o menino. Às vezes, sabe, nós queremos tudo de imediato. Não nos permitimos passar pelos testes, pelas provas. Não temos fé o suficiente. Deus está dizendo: eu preciso ver até que ponto vai a sua fé. E a gente já quer receber a bênção lá no pé da montanha. Deus está dizendo: calma, não é aí que o milagre vai acontecer, é lá. E você já sabe dessa passagem que o milagre aconteceu nos últimos segundos. O menino, em tese, já estava amarrado e já havia lenha no altar. Nas mãos de Abraão tinha a faca ou o cutelo e o fogo. Então ali era o que? Baixar a mão, sacrificar o menino e tocar fogo. Eram os últimos instantes. É aí que Deus entra. Sabe? É no sobrenatural que Deus entra. Porque lemos também aqui quando o próprio Isaac disse assim: papai, peraí, eu não estou entendendo. Chegamos até aqui. Não trouxemos muitas coisas, mas o principal a gente não trouxe. Talvez as outras coisas a gente até providenciasse por aqui. A madeira a gente providenciasse por aqui. O fogo a gente criasse fazendo passando uma madeira na outra até a ponto de aquecer e virar fogo. Mas o principal nós não trouxemos. Aonde está o animal para o sacrifício? E o seu pai, numa demonstração de fé, de confiança, o seu pai diz: Deus proverá para si o cordeiro. Se acreditar em Deus é confiar em Deus em meio às circunstâncias, onde tudo está dizendo não vai dar certo, já foi, acabou, perdeu, o menino vai morrer, vai ser queimado. Ele estava dizendo: vamos, meu filho, porque eu prometi para o moço que a gente ia voltar. Vamos, deixa eu te amarrar, meu filho, aqui. Deixa eu deitar você aqui, colocar as madeiras aqui, porque eu confio em Deus. Então, ponto 1:
Foi a pergunta que eu fiz para vocês. Afinal, o que Deus de fato pretendia com tudo isso, com essa prova que Ele estabeleceu com Abraão? Ponto 2. Vocês já aprenderam que foi a obediência de Abraão que o levou a conseguir as suas bênçãos. Porque no momento exato o anjo brada e diz: não faça isso, porque você mostrou que confia, que é obediente em Deus, e nem o seu próprio e único filho você negou. Não precisa mais nada. E você sabe que aí quando ele vira, ele vê um animal preso ali naqueles galhos. Então precisamos exercitar de alguma forma a obediência. Agora, a não observância, a obediência pode trazer inúmeros prejuízos para a nossa vida. Inúmeros prejuízos. Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, ele adverte a Saul dizendo assim: olha, obedecer para Deus é melhor do que sacrificar. Acaso Deus se agrada em sacrifício, em gordura de carneiro, mais do que na obediência? Então está claro aí também para nós, nesse episódio agora que eu estou trazendo de Samuel, é que obedecer agrada muito mais a Deus do que qualquer tipo de sacrifício. Deus não quer, Ele não quer gordura de animal. Não estou falando aqui mais de forma literal como era lá no passado. Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Em que cada um de nós vai saber se a gente está sendo obediente naquilo que Deus tem colocado para nós, se a gente tem negligenciado algumas coisas, se a gente tem desobedecido a Deus em algumas coisas. O fato de deixar de fazer algo que muitas vezes nós sabemos que devemos fazer é desobediência. E aí muitas vezes a gente caminha agora para o sacrifício, porque a gente não obedeceu. Talvez se Abraão não tivesse obedecido, Isaac fosse sacrificado de uma outra forma. Aí a promessa de Deus: ele traria um outro filho. Mas Abraão já estava com 100 e lá vai. Daí? Isso é problema para Deus? Não foi quando ele estava com 90 e tanto? Não foi com a mulher estéril? Não é? Vai ser se ele está com 100 e pouco? Não é. O que iria acontecer era o adiamento da bênção. Por quê? Porque desobedeceu. Oi? Exatamente. Ali já foi uma desobediência. Então Deus colocou ele na segunda vez para ver se ele desobedecer. Entendeu? Olha aí. Ele, no começo ele já teve aquela opção lá do outro menino, que vocês sabem que na história esse outro menino tornou-se em 2 reinos, não é? 2 reinos. E aí esses reinos eles não se uniram. E um reino que não se une está muito mais suscetível a perdas, a fracasso. Então, obedecer é a primeira chave que eu quero trazer para vocês nessa noite. Obedeça a Deus em tudo. Obedecendo a Ele, você não vai precisar sacrificar nada da sua vida. Agora, antes de ir para o segundo tópico, ou o terceiro na verdade, né, que é a confiança, eu quero dizer para vocês o seguinte: muitos de nós, eu já saio agora do ambiente literal, do menino, de uma pessoa. Muitos de nós, Deus tem provado em algumas áreas, e a gente não é capaz de levar o nosso Isaac em aspas para ser sacrificado. Meu irmão, eu não estou entendendo como assim.
os nossos ídolos, aquilo que nós tanto nos apegamos. Muitas vezes Deus está dizendo: se desapegue disso, porque você precisa mostrar que confia em mim. Só que a gente se apega a tantas coisas. Recentemente eu perdi um bem, 150 mil reais. Está me fazendo falta? Está. 150 mil reais. E às vezes eu fico assim na minha mente dizendo assim: eu não quero nem pensar. Perdi, acabou. Porque se eu ficar preso aquilo se torna um ídolo para mim. E às vezes a gente tem ídolos aí que a gente não quer abrir mão, tem coisas que a gente não quer abrir mão. E Deus está dizendo: aonde está a sua obediência? Abra mão. Quando eu te provar, abra mão. Para que isso não seja um empecilho para que as minhas promessas ou as bênçãos que eu tenho para você deixem de se cumprir. Então, dá uma olhada na vida de vocês, vê se vocês têm, sabe, algum Isaac que você precisa entregar na mão de Deus. Dizer: ó Senhor, não é isso que o Senhor quer? Está aqui. Eu estou disposto a sacrificar. Coloca isso na mão de Deus e vê se você cumprir, se você for obediente, se você confiar, você vai ver que Deus vai dizer: provou que está desapegado. Fica tranquilo, perdeu 150, daqui a pouco eu te dou um de 450. Fica tranquilo, se desapega, sabe? Não fica remoendo, sofrendo por águas passadas. Tem uma frase que diz que ninguém consegue beber da mesma água no rio. Por quê? Porque é um rio corrente. Você pode beber a água aqui agora, mas você não vai beber aquela mesma água, porque já está vindo outra. Então permita que a água que passou. Beba novas águas, água fresca que Deus está derramando sobre você. Ah, não, mas eu queria beber daquela. Você entende? E Deus está dizendo: eu tenho muito mais para te dar. A água que eu estou trazendo agora aí está limpinha, está fresca. Prepara-se para beber dessa água. É isso que Ele quer. Ponto 3. Confiança foi a segunda chave. Gênesis 22, 5. Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali e havemos de adorar. E em seguida retornaremos para vós. Isso é confiar. Quem mais usaria uma expressão dessa se não fosse alguém que confiasse? Porque se ele não confiasse, ele dizia assim: olha, vocês fiquem aqui, se eu demorar, pode ser que a coisa dê errado lá, deu um chute qualquer, vocês sobem lá e vão atrás de mim ver o que foi que aconteceu. Olha, fica aqui, porque aquilo que eu vou fazer vocês não podem presenciar. Imagina, se ele vai subir com os moços, se ele não tivesse confiança em Deus, ele fosse subir com os moços dizendo assim: ó, vocês vão presenciar, você não pode dizer para ninguém, vocês vão ver eu matando meu filho e sacrificando ele no altar. Só quem confia diz isso. Fica, que a gente vai adorar. Olha o que ele está dizendo: nós vamos adorar, nós vamos voltar. Confia, coloca as coisas na mão de Deus, confia. Deus está nas suas mãos, agora coloca, sem duvidar, meu irmão. Sem duvidar, coloca na mão dele. O Senhor está na sua mão. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 3 dias, foi o caso de Abraão. Deixa na mão de Deus. Ponto 4. Esta prova que está escrita no verso 1 não era. Está lá no verso 1, né, que Deus prova Abraão. Não era para matar ninguém.
matar ninguém. Deus resolve provar Abraão. A intenção de Deus nunca foi matar ninguém. Ele queria saber o quanto Abraão confiava. Ele queria revelar para Abraão mesmo. Ele não queria revelar, que Abraão revelasse ali que era um homem fiel para Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, quando Deus prova você, para que você mostre para Ele que você tem fé, você não está provando para Deus, porque Ele sabe do amanhã. Então Ele sabia exatamente aquilo que Abraão iria fazer, sim ou não? Ele é o único que conhece o amanhã. Mas Ele queria provar para Abraão. Ele não queria matar Isaac, ele queria provar para Abraão. Abraão, eu quero provar para você mesmo que você é um cara de confiança, que você é um cara de fé. Eu quero provar para você mesmo que você precisa continuar obedecendo. Foi isso. Ponto 5. Já acabei falando para vocês sobre o ponto 5, né? Às vezes o Isaac que devemos levar ao monte, lá no Moriá, não é um Isaac de carne e osso literal. Pode ser um projeto seu, pode ser um sonho seu. Ah, irmão, eu tenho um sonho desde pequeno que eu quero ser médico. Mas Deus já lhe viu como um dos melhores advogados. Ele está dizendo: entrega o médico no monte. Que quando você entregar o médico no monte, eu te revelo o advogado que você é. Eu estou sendo claro? Entrega. Sabe? Entrega muitas vezes sonhos que você vem lutando, brigando, e Deus está dizendo: não é esse. O sonho não é esse. E a gente precisa entregar assim: ó, eu tenho aqui 20 anos que eu sonho com isso, e até agora eu não consegui. Eu vou fazer o seguinte: está nas suas mãos, está no seu altar, aqui. Agora eu quero ver se será esse sonho, ou se a vida inteira eu sonhei com algo errado. Projetos, sonhos, alguma coisa, entrega na mão dele. Não está dando certo? Bota no altar. Para isso precisa ter altar, né? Porque a Bíblia disse que Abraão fez o altar. Ele não somente subiu com o menino, providenciou a madeira, a faca, o fogo, mas ele preparou um altar. Não dá para você entregar na mão de Deus sem preparar o altar. E o que é o altar, meu irmão? São os seus momentos de oração, são os seus momentos de entrega. Deixa eu dar um spoiler para vocês que a gente vai falar aqui. O monte da provisão é também um monte de entrega. O mesmo monte. O monte onde Deus proveu o cordeiro foi o mesmo monte onde Abraão entregou seu filho. Estão conseguindo entender? O mesmo monte de provisão tem que ser um monte de entrega. Mas aí a gente não constrói um altar de entrega e quer provisão. Construa um altar, entregue a Ele no altar suas orações, suas súplicas, sua fé, sua obediência. Constrói esse altar. Está aqui, Senhor. É aqui que eu vou orar todos os dias, até ver a sua provisão acontecer. Está nas mãos de Deus. Não é assim que muitos de nós fazem? Muitos de nós fazemos
melhor dizendo. Está nas mãos de Deus. Aí disse assim: e aí, o que eu faço com isso? Se você quer provisão no monte, aprenda a fazer entrega no monte. Abraão precisava mudar de fase, sabe? Que nem um game no jogo, você precisa avançar, mudar de fase. Abraão precisava mudar de fase. Abraão já estava, sabe, crescendo, sendo abençoado, mas ele precisava mudar de fase. E você só consegue, num game, mudar de fase quando você consegue atingir todos os objetivos da fase atual. Às vezes a gente não está conseguindo atingir os objetivos da fase atual e já quer mudar de fase. Aí eu entro em várias áreas. Você quer um bom emprego, mas você não tem procurado. Você quer um bom emprego, mas você não tem se preparado. Você quer como eu vejo por aí, não, Deus vai prover. Isso é ignorância. Aí Deus provê, te dá um excelente emprego. Chega lá, você não tem capacidade, habilidade para poder se permanecer ali. Deus tirou. Deus tirou não, irmão. Você que não teve capacidade de se manter ali. Eu não estou dizendo que quando se perde o emprego é porque é incapaz. Eu estou dizendo que muitas vezes a bênção chega para você e você não está preparado. Então, para que você mude de fase, você precisa atingir todas as etapas da fase atual. Porque senão, quando você mudar, algo vai te dizer: você pulou 2 casas. Sabe aquele joguinho que você está jogando, daqui a pouco o dado, quando cai lá, diz assim: volte 2 casas. E aí o sujeito, depois de estar aqui, ele tem que voltar 2 fases. Abraão, para fazer isso, ele precisou usar de obediência. Ele precisou estar preparado. Senhor, tudo bem, se a próxima fase da minha vida vai ser após eu entregar o meu Isaac, eu estou preparado para cumprir essa fase. E no momento que ele vai lá, que está prestes a fazer a entrega, ele diz assim: cumpriu todas as atividades, pode mudar de fase. Tópico 7. Também já dei um spoiler para vocês. Abraão, quando recebeu a ordem de Deus, ele não chegou lá e fez propostas para Deus. Deus não dá para ser um servo? Deus não dá para ser um animal? Deus, porque para todo mundo o Senhor pede um animal, porque para mim é o meu filho. Então Abraão nem cogitou em negociar com Deus. Como é que é Deus? É Isaac. Bom, ok. Exatamente. O negócio dele é com Deus. É com Deus. É para fazer isso? É. E nem o próprio menino, ou jovem, né? Ele não sabia. Ele carregou a madeira que supostamente serviria para queimá-lo. E nós lemos aqui que Abraão colocou a madeira sobre o menino, para ele subir, carregar a madeira. E lá em cima ele pergunta: temos a madeira? Né? Temos o fogo? Temos tudo. E onde é que está o animal? Então nem ele sabia. Tampouco Abraão tentou negociar. É isso? Então é isso. Está feito. Ponto 8. Estamos chegando, só falta mais 2.
No mesmo, já dei spoiler, o meu problema é esse, eu fico dando spoiler. No mesmo monte em que houve a provisão, houve a entrega e a obediência. No mesmo. Foi lá. Abraão, opa, eis-me aqui. Não faça isso com o menino. Eis aí um animal para o sacrifício, provisão de Deus. Mas no momento da provisão estava tendo o quê? Entrega. Entrega. No momento da provisão estava tendo entrega. Ponto 9. No cume, no alto do monte, a obediência, ela se encontra com a fé. Lá no alto. Até aqui, ele estava caminhando por obediência. Claro que também tinha fé nisso aí, mas os dois se encontraram no cume. O que eu quero dizer com isso? Quando você estiver no limite, no cume da sua entrega, no limite, no cume da sua obediência, no limite, no cume da sua fé, a bênção do Senhor lhe alcança. Lhe alcança. E para finalizar, o 10 volta para o 1, porque o 1 foi uma pergunta, não foi? O que de fato Deus queria em tudo isso? Isso é o 10. A resposta do 1. Deus não queria sangue e sacrifício. Deus queria coração. Não quero sangue do menino. Não quero sacrifício. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. O que eu quero com tudo isso, Abraão? É o seu coração. Repete aí, irmão. Você entende? Onde está o seu coração, aí é que está o seu Deus. Ele queria isso. E ele obteve isso. Abraão não falhou em nada. Vamos buscar em Deus cada dia, sabe, a construção do nosso altar. Vamos buscar nele, sabe, confiar ainda mais. Não estou dizendo que a gente não confia, mas a gente precisa confiar ainda mais. Aquietai-vos e sabeis. Fala aí alto, meu irmão. Eu sou Deus. Aquietai-vos. Para que tanta, sabe, preocupação? Para que tanta coisa? Ainda ontem no meu trabalho, sabe, uma pressão. Amor, já está na hora de ligar esse negócio aqui, porque senão sai o que não der. Já vou finalizar. Aí tu corta esse negócio, rapaz.